tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2016, uma segunda-feira. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 3671. Ele é constituído de 5 páginas, 48 logias e 15 máximos. O título é Binômio Excesso-Omissão, da especialidade Trafaralogia. E aqui vai ser apresentado pela verbetógrafa veterana, professora Cristina Nieves. A professora Cristina é graduada em psicologia, ela é natural de Buenos Aires, na Argentina, voluntária da Conscienciologia desde novembro de 1992. Tenepsista no período de janeiro de 95 a 2005 e desde 2009. Definologia. O binômio excesso-omissão é a manifestação antipódica da consim, homem ou mulher, de expor a defesa das próprias ideias de modo exageradamente enfático e, ao mesmo tempo, negar-se a reconhecer os próprios erros de abordagem, reforçando os trafares pessoais de indiscernimento, autodesequilíbrio e falta de autocrítica. Pensenologia. O holopensene pessoal da evoluciologia. Os contrapensenes, a contrapensenidade. As associações de ideias favorecendo as autorreflexões ortopensênicas. Fatologia. Chamamos atenção para o ato de apresentar as ideias com entusiasmo, sem autorretratação ao perceber-se equivocado. A força na defesa das hipóteses pessoais e a prorrogação na declaração dos autoenganos. A empolgação na exposição conceitual autopesquisada com a sonegação perante o erro cometido. O orgulho conduzindo à omissão deficitária. O pedido de desculpas promovendo a desintoxicação intraconsciencial. O absolutismo quanto à autossinceridade. Na fatologia, na parafatologia, destacamos a conquista do estado vibracional favorecendo a saúde holossomática, a ficha evolutiva pessoal, a assistência da paralencologia estimulando as reconciliações a partir da parapedagogia, o extrapolacionismo parapsíquico, o parapsiquismo mental-somático. A divisão detalhismo está constituída com 26 sessões. E na divisão argumentologia, nós gostaríamos aqui de chamar a atenção para o tópico pensenidade, que traz 10 modalidades de pensenidade, reforçando condutas trafarinas pertinentes ao binômio excesso-omissão. Vale a pena conferir. Na remissiologia, indicamos os seguintes verbetes: acriticismo, carregamento na pensenidade, inutilogia, nódulo holomnemônico e pedido de desculpa. A frase enfática. O binômio excesso-omissão, manifesto em ressomas sucessivas, indica aspectos do temperamento da consciência a serem reciclados com urgência, perante os autodesafios evolutivos. Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica na automanifestação condutas antievolutivas relacionadas ao binômio excesso-omissão? Quais as reciclagens autoprogramadas para superar tais comportamentos? A bibliografia específica traz 2 referências. E a mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, destaca os seguintes itens: imaturidades, infantilismos, inseguranças, decidofobia, desacertos, negligência, irreflexão, indecisão, autoenganos, egocentrismo, contrapensenidade, dogmatismo, ansiosismo, desajuste, orgulho, retratação, retificação, reciclologia, trafarologia e autolucidologia. Bom, professora Cristina,
nós temos por hábito sempre solicitar ao verbetógrafo ou à verbetógrafa que, antes de começar a responder as questões dos teletertulianos ou dos tertulianos aqui presentes, que coloque os motivos, as razões que levaram a escrever o verbete em questão. Você poderia colocar para a gente? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de mais um verbete apresentar. Esse verbete realmente foi produto de ideias que foram vindo, de captações quanto a parapercepções, de cobranças, heterocobranças de consciências, e assim, muito unido a uma cuidadosa assistência de amparo, dando assim, explicitando, né, tudo o que tem a ver com esclarecimento para que eu vá podendo compreender o que estava acontecendo. Então, tudo isso, mais coisas que eu vejo, logicamente, da minha vida atual, de aspectos que eu já, o importante é que eu já quero mudar, né, de traços que eu estou observando, e que dan para mim, essas parapercepções deram a grande importância de como poder associar e compreender como se van acontecendo as coisas ao longo da série, né, as diferentes vidas, e vão tendo sua reverberação, vida tras vida, até a consciência não consiga poder melhorar esse aspecto, poder superar essa situação. Então, tudo isso foi realmente para mim uma base. Eu fico muito grata, porque dessas ideias que primeiro começaram a se expandir aos poucos, né, coisas, percepções, que eu ia anotando, situações em diferentes, tanto no ciclo, às vezes no mesmo apartamento onde eu estava, esclarecendo coisas. Então, deram a possibilidade desse verbete. Então, eu estou muito grata a todas as consciências, a todas, né? A todas as consciências que interviram para eu poder colocar essas ideias no que é o verbete da enciclopédia. E aproveito para dizer, para quem não fez ainda, o bem-estar que dá começar com ideias, às vezes assim, soltas, até chegar a poder colocar dentro da estrutura do que é a enciclopédia da Conscienciologia, o bem-estar íntimo que produz quando eu li o verbete que enviaram para mim, para o que já estava pronto, ficou para mim realmente um senso de bem-estar, de gratidão, porque é realmente bem valioso. Vale a pena trabalhar e esforçar-se para poder fazer um verbete, apresentar um verbete. E essa temática aqui é muito interessante, o ponto que você destacou. Eu vejo aqui esse binômio excesso, omissão, e da forma como você tratou do assunto, está dentro do que a gente chama do tema da honestidade intelectual. Na verdade, aqui é sobre a falta da honestidade intelectual. Claro, exatamente, sim. Que até dentro do que eu pesquiso, esse é um tema, um dos subtemas que me interessa na questão de livre pensamento e de pensamento crítico. Então, ele está fenomenal nesse aspecto de ver, como você descreveu, a falta da honestidade intelectual. Porque, até pela sua definição aqui, e alguns itens que você destacou na própria fatologia, há uma desonestidade intelectual no momento em que a pessoa percebe, ela está consciente, ela está lúcida, que ela cometeu um erro e ela se omite daquilo. Ou pelo menos ela só ressalta aquilo que está certo, mas não faz referência ao que não está certo. Então, aí está o excesso também, né? O excesso, porque o que eu fui, pelo menos captando, dentro das minhas possibilidades, eu não acessei ainda a holomemória como eu gostaria, mas aos poucos a gente vai sentindo muita assistência para que isso possa ter clareza, porque é o único jeito da pessoa começar a colocar-se firme, de ver o que é bom, o que é útil e o que não presta mais. E as consequências, eu coloco aqui, realmente na neologia, se dá para ver que coloco
o binômio excesso-omissão em resoma pregressa e o binômio excesso-omissão em resoma atual. Como isso vai influenciando, ou seja, não termina com uma vida. Ao contrário, isso vai e a cada vez, à medida que a pessoa deixa passar, não, deixa de lado as coisas, isso vai realmente trazendo coisas mais, os nodos que eu coloco aí, os nodos holomnemônicos, como vai influenciando, ainda a consciência não consiga acessar, mas a consequência, a reverberação, ela sente. Isso que você tratou, considerando múltiplas vidas, ele se encaixa realmente porque você tem, num aspecto positivo, quando a pessoa quer consertar isso, sair desse binômio aqui, a questão da retificação, multiexistencial inclusive. Ou seja, a pessoa ela tem consciência, recordação daquilo que ela foi no passado, às vezes se foi numa área intelectual de algumas ideias, ou que atualmente ela consegue constatar que estavam totalmente erradas, ou algumas ideias que já estão ultrapassadas, naquele momento até eram aplicáveis, tinham sua razão de ser, só que a pessoa ela acaba mantendo aquela condição, às vezes por status, por orgulho e tal, e não faz a retificação. Exatamente. Então o ideal mesmo, quando a pessoa tem consciência disso, é retificar, quer dizer, consertar aquele processo e não ratificar, né? Porque às vezes a omissão, o binômio excesso-omissão, está na ratificação do errado. Por exemplo, e não na retificação, né? Surgiu que isso foi produto do trabalho da Enciclosapien, né? Que eu digo com muito prazer. Na paradoxologia, aqui tem o paradoxo que é bem claro define isso. O paradoxo do excesso na exposição das ideias poder gerar a omissão deficitária. Por quê? Porque está perfeito isso, porque justamente define bem a relação justo do excesso, de um extremo de uma exposição realmente não lúcida, né? Que, como aí coloco, de indiscernimento, onde depois a consciência para poder ressarcir-se disso é cada vez mais difícil. Então, a importância da mesura, com respeito às ideias, porque eu posso colocar ideias, posso ter firmeza de que essas ideias realmente vão poder ser úteis à humanidade, como tudo indica que assim aconteceu. Mas a importância é ter o discernimento só de exposição para os outros, para quem quiser poder escutar. Não considerar que isso é uma verdade absoluta, que aí aparece o que eu vejo, o viés do dogmatismo. O dogmatismo não compreendido, não acessado na época, quando a consciência tem um nível de exposição que faz que a consciência não consiga colocar com mesura, com esse autocritério de sempre deixar aberta a possibilidade que pode não ser assim, que ela não tem a verdade absoluta. Eu penso que o excesso, sobretudo na exposição das ideias, é baseado justamente nisso, da consciência sentir que o que ela traz é a verdade última. Você está trazendo aí, a gente vê a importância do conceito de Verpont. Quer dizer, o conceito de verdade relativa de ponta. No caso aqui, principalmente relativa. E quando a pessoa tem isso, ela não já considera que aquilo vai ser absoluto, eterno. Ela já parte do princípio que aquilo é relativo. E se posiciona de outro jeito. Então já a abordagem, o enfoque é totalmente diferente. Tem outro aspecto que eu gostaria de ressaltar dentro do que você falou, que eu acho muito rico nesse contexto aqui, para não cair, ou para evitar o que você alertou do dogmatismo, e o seu raciocínio está perfeito nisso, na relação de causa e efeito, que é a questão da noção da autofalibilidade. Exatamente. Ou seja, a pessoa ter consciência de que ela é falível, que ela falha. O problema para a questão da formação do radicalismo, do extremismo, é a certeza. Quando a pessoa ela tem total certeza, ela não admite que um ponto de vista diferente possa ter o seu valor. Ela não permite, ela não tem abertura para que tenha uma outra alternativa
Exatamente. Ou seja, não é nem outra alternativa, quer dizer, não existe alternativa. Essa é a posição única e possível a que ela defende. Então, essa noção de falibilidade, para mim, ela está no âmago, por exemplo, a falta dela, desses radicalismos, por exemplo, dentro do terrorismo. Porque a pessoa, ela tem aquela crença, ela tem o dogmatismo e aquilo é certo, não há possibilidade de dúvida, de questionamento. E além disso, o que se pensa diferente eu quero destruir. Não é? Então isso daqui que você está trazendo tem uma relação direta nisso, né? Ajudar para evitar essa condição, de manifestação do binômio excesso e omissão, no aspecto intelectual, como você está delimitando, no sentido de a pessoa ter consciência dessa sua falibilidade. Isso é importantíssimo para ter maior, vamos dizer assim, flexibilidade mental, abertura mental. Exatamente, não é? exatamente, porque às vezes se a consciência, segundo hipóteses, vem a trazer ideias que podem ser avançadas para a época que ela está, mas o que acontece? Se ela não consegue colocar de um ponto de vista moderado, respeitando o entorno, aí aparece também a interassistencialidade. Porque quando você coloca de um modo excessivo, também está como colocando a outro numa postura incômoda, sobretudo quando você está sabendo que essas são neoideias. Então, eu coloco aqui a falta de pulso na hora. Por quê? Porque a ideia pode ser boa, mas a abordagem pode ser terrível. Então, se essa consciência está com a possibilidade de trazer novas ideias e ela tem uma certa força presencial, onde vai colocar a ideia e vai a reverberar mais do que ela ainda pode considerar, a responsabilidade é muito maior. Então, eu falo uma coisa, digo, quando a consciência tem, por exemplo, a possibilidade de ter uma certa força presencial. É bom notar, por isso é importante a serixologia e a autobiografia, em que o holopensene ela mexe. Qual é o holopensene forte? Quem são as consciências que começam a estar ao redor? Quais as características holopensênicas na hora que ela expõe ideias? Então, aí isso dá também para a consciência ter a possibilidade de fazer um autofeedback para ir vindo. E o excesso sempre vai trazer, a não mesura sempre vai estar relacionada à falta de lucidez, à falta de discernimento, à falta da lógica. Então, todas essas coisas que eu fui associando, e hoje muito com o trabalho da conscienciologia, e como, por exemplo, uma imagem do professor Valdo, que traz de uma verdadeira consciência, uma epicom que vem a trazer todo um grupo de ideias, né? Toda uma neociência, e um nível de o que eu consegui observar de histrionismo cosmoético, que traz uma consciência que é lúcida. Isso é bom pensar, porque é uma consciência que traz ideias realmente de vanguarda, mas sua exposição não é excessiva. É bem respeituosa, e eu fui observando... A dosimetria disso. A dosimetria. O momento de bater na mesa só como para dar um ponto de atenção, e um momento de ter a descensão cosmoética baseada no respeito perante as consciências que estavam escutando. Esse equilíbrio. Então, mas entre vamos dizer, de um lado, né, a omissão e do outro o estupro evolutivo. Quer dizer, aí o estupro evolutivo é o excesso. Exatamente. Não é? E por outro lado, a escassez é justamente a omissão. Então a pessoa ela tem que estar nesse equilíbrio, daí a dosagem certa, quer dizer, não ser omitido do ponto de vista deficitário e também não ultrapassar naquilo que as pessoas, ou aquele grupo, ou aquele contexto tem condições de absorver, né? Porque acaba criando um problema. São todas características para as pessoas
poder refletir quanto a isso, porque quando as pessoas trazem ideias que são impactantes, quais são as características de quem está trazendo? Qual é o conteúdo, o parapercepto, a bagagem, qual é a ideia? Sim. Essas coisas, por isso eu sinto muito importante essa coisa que o professor falava de considerar as ideias, não a pessoa. Perfeito. Então vamos lá. Questões agora de teletertulianos. Estamos começando com Niterói, no Rio de Janeiro. Em Fatologia, página 5, terceira linha, favor aprofundar o item a empolgação na exposição conceitual, autopesquisada, com a sonegação perante o erro cometido. E isso tem a ver com o entusiasmo que eu vou marcando, que nessa vida eu estou com muito cuidado, aí está a reverberação, porque eu tenho tido assim atitudes de entusiasmo excessivo, né? De me empolgar com alguma coisa, algo do qual eu estou sentindo que é uma coisa positiva. E todo o trabalho realmente que eu fui acessando na conscienciologia, a oportunidade de estudar as ideias, de poder compartilhar com os conscienciólogos, consciencioterapeutas, também as pessoas que estudam a parte da conscienciometria, os conscienciômetras, tudo isso foi me ajudando demais a eu poder estar tentando observar isso, que coisa isso não pode ser deixar passar, uma coisa assim de pouca consideração. Eu atualmente o que estou fazendo é tentar ver uma perspectiva, não deixar-me levar por uma ideia que é possível que seja como não. Eu estou muito nesse sentido, hoje estou com uma autoobservação bem firme de tentar que isso faça um peso importante para eu evitar tudo que tem que ver com a empolgação, com o entusiasmo, com a fantasia do que possa vir. Aí também entra a priorismose, que é uma coisa que está bem relacionada, né? Sim. As coisas que a pessoa vai como considerando do ponto de vista e uma ideia, uma opinião, a importância de saber poder ir tentando o cálculo, por dizer de algum jeito, das interpretações pessoais. Que eu interpreto, eu aqui expresso relacionada a essa pergunta, a complexidade consciencial complexificando a interpretação dos fatos. Então, qual a minha interpretação? E ainda hoje vou observando quanta coisa eu digo, para com isso, porque vou vindo como vai, uma tendência, faz parte de tendências, evidentemente, de temperamento. Então, não são fáceis, não. Hoje tem essa questão da abordagem complexa, né? Abordagem no pensamento complexo. E o próprio Valdo sempre falou da questão do poliédrico. Ele ressaltava muito isso, não é? Do poliédrico. E até imageticamente o conscienciograma ele é representado dessa forma, né? Você tem o poliédrico, no estudo da consciência são milhares de facetas. Né? Mas a abordagem da realidade ela também é assim, porque a realidade ela é complexa. Então, quando se fala também de cosmovisão, tem aí nesse bojo a questão da complexidade e um pouco do que você está falando. A questão toda é justamente como fazer a leitura e a complexidade fazer sentido. Porque como a gente tem a tendência a ver apenas elementos, partes, às vezes ficam lacunas ou a pessoa ela tenta fazer uma totalidade e só que aquilo está faltando uma série de variáveis para ser considerado. Quer dizer, a gente está falando, parece meio abstrato, quer dizer, parece não, está meio abstrato, mas quando a gente vai olhar para a realidade e vai considerar, por exemplo, multidimensionalidade, a influência de consciências, consciência aqui, consciência extrafisicamente. Nós temos que lidar com
essa visão mais da complexidade. Exatamente. Então, de uma maneira prática, a pessoa está com alguma sensação, está com um mal-estar. Ela vai considerar, obviamente, condições físicas, tanto ambientais quanto do próprio organismo, seu próprio corpo, mas ela pode também, já com paradigma consciencial, considerar fatores extrafísicos. Sim. Então, energias, a influência de determinadas consciências. Isso já começa a ser uma abordagem mais complexa, até porque começa a se considerar, para a mesma análise, novas variáveis que até então a pessoa não levava em conta. Então isso é muito importante. Isso vale para tudo na vida. Realmente sim. Não é? Sim. Numa escolha profissional, numa O questão de princípio da relacionamento, realidade, né? questão de grupo, determinadas abordagens. Então não dá para a pessoa ter... ela tem um paradigma consciencial, por exemplo, em sala de aula, quando está dando aula de conscienciologia. Mas quando ela está atuando no dia a dia dela, ela está com um paradigma convencional. Aí fica uma lacuna. E aí é uma contradição até certo ponto. E a falta de coerência, não? Mas tem a ver com os processos evolutivos também. Tem a ver. E como a gente tem hoje uma educação que ela é totalmente fragmentada, nós somos acostumados a ter o conhecimento fragmentado, não é? Então você tem o conhecimento de matemática, conhecimento de biologia, conhecimento de história, conhecimento de língua espanhola ou língua portuguesa. E assim vai. A pessoa também, até com o que ela estuda dentro do paradigma consciencial, às vezes ela fica com fragmentações. Esse até é um desafio que a gente tem que ficar muito atento. Não acho que isso aconteça hoje, mas a gente tem que ficar atento. A própria conscienciologia, ela tem hoje, são centenas de especialidades. Então, cada um na sua especialidade tem que estar com a visão da especialidade, mas com a visão integrada às outras. Exatamente. Dentro da abordagem da conscienciologia. O professor Waldo sempre tocava nessa tecla, né? É o especialista com a visão generalista. Então nós temos, vamos dizer assim, na ciência prática, que é a aplicação das especialidades no conjunto da conscienciologia, está sempre com esse olhar de integração. Então, por exemplo, a minha área, proexologia, estudo da programação existencial. Como que a conscienciometria contribui nisso? Ou está articulada com isso? Como a consciencioterapia está articulada com isso? E assim vai, a paraepistemologia e a proexologia, né? A invexologia e a proexologia, a ressexologia. Tal. Então, fazer isso aí, com abordagem dentro do que você tocou, dessa complexidade. Aí a gente vai também cair para aquilo, né? A disciplina, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade e até hoje que se discute da metadisciplinaridade, tudo com a questão do paradigma consciencial. Exatamente. É? E só queria, porque abordei a parte da exposição, a empolgação na exposição. E com respeito à sonegação, a ver como é, a empolgação na exposição conceitual autopesquisada, era essa a pergunta? A pergunta se referia ao seguinte, é justamente a empolgação na exposição conceitual autopesquisada com a sonegação perante o erro cometido. Claro, porque justamente esse jeito da pessoa apresentar com entusiasmo ideias, fala de uma priorismose, fala de uma coisa bem de falta de equilíbrio na consciência. Então, depois, como tínhamos falado anteriormente, é difícil para a consciência revertir isso, uma vez que ela extremou o que tem a ver com sua postura, sua apresentação, tem a ver muito o jeito, a abordagem do tema. A abordagem que falávamos anteriormente, como a consciência, uma questão é expressar as ideias, tentando explicitar qual a opinião pessoal respeito de um tema, de alguma pesquisa feita, e outra coisa é da consciência quando está já com uma intencionalidade consciente ou inconsciente de que isso seja considerado como uma verdade, como falávamos antes, né? Não de ponta, sino uma verdade absoluta. Então, nesses casos,
que eu coloco, claro, eu coloco a importância aí da intencionalidade não burilada. Qual é a minha intencionalidade na hora de expor? Em algum momento pesa mais minha pessoa ou as ideias que eu quero colocar? O que faz que essa exposição promova na consciência dificuldade dela mostrar abertamente quando tem um erro cometido? Perfeito. Então, todas essas coisas são as que eu quero colocar, porque realmente esse verbete é um pedido de desculpa. Realmente, eu coloco, e lo coloco como verbete, porque na hora de eu fazer esse verbete, por essas coisas, né, de sincronicidade, era apresentado o verbete que é pedido de desculpa. E eu, justamente, a ideia desse verbete, que tomara que consiga eu poder dar a explicitação a quem precisar, né, ou quem tenha vontade de considerar, é poder realmente expressar o erro, a necessidade de pedir desculpa frente a um erro que a gente reconhece ter cometido e que pode afetar a muitas consciências, não só uma vida, pode ir, às vezes as teorias apresentadas podem ir além de um século. Então, a seriedade que isso tem é séria, bem, bem séria. Então, poder hoje, dentro das minhas possibilidades, tentar refletir e compartilhar as reflexões para a gente avaliar o que realmente é digno de manter e é digno de desconsiderar, essa é a pretensão. Ok. Vamos lá, temos a pergunta, Paula. Cris, nesse sentido, eu estava vendo aqui na fatologia, na página 5, 7ª linha, tem aqui um crescendo, né, uma série de questões que eu penso que estão relacionadas. Sim. A credulidade, a crendice não detectada, que você já falou, não é? Sim. Mas eu achei interessante aqui o infantilismo não superado. E o dogmatismo não assumido. Porque a pessoa... Posso só fazer aqui uma relação? Sim. Eu adorei os polinômios. Tem um polinômio que diz orgulho, impotência, inadequação, omissão deficitária. Eu, de certa maneira, vi esse infantilismo ligado a essa inadequação. Como é que isso tudo mistura aí? Como isso tudo se relaciona dentro do contexto? E eu penso que a pessoa que acha que está trazendo uma verdade absoluta, realmente é infantil. Uma pessoa que acha que vai ser reconhecida quando está trazendo uma neo-ideia que é muito forte para a época que ela apresenta, é infantilismo. A pessoa tem que saber entender que as coisas podem não ser aceitas, que ela pode não ter trazido justamente a verdade, que pode ter tido erro de interpretação ou de compreensão da ideia, que pode não ter aceitação à ideia. Todas essas coisas eu penso que fazem parte de um infantilismo e credulidade também, porque a pessoa é crédula nesse ponto. Tem uma inocência, a inocência é realmente mais nosográfica, né, que outra coisa. Então, são traços que realmente têm a ver com características que vão levar a uma sensação de impotência, o orgulho. ¿Por quê? Porque aí está muito medido o egocentrismo. A consciência que está pensando, que promove uma questão com excesso, ela tem uma segurança, né? Uma segurança que as coisas são assim, dar certo, e como eu aceito, o outro tem que aceitar. Uma confiança, que segurança ela não deve ter nenhuma, né? Eu acho que é uma confiança, acha que aquilo está correto. Sim, também pode até ser segurança, porque quando a pessoa tem algum mínimo de insegurança, já começa a ter um freio. Quando ela avança demais, aí estamos demonstrando que a consciência está totalmente, isso é minha interpretação, né? Com segurança de que ela está no certo, e é assim mesmo, é assim. Então, é aquilo que eu falei da certeza.
A pessoa tem a certeza, então aí que ela não permite nenhuma alternativa, ela não considera a hipótese dela estar errada. Mas eu estou vendo a segurança de uma maneira diferente de certeza. Para mim, como se fosse uma segurança pessoal, eu acho que é uma insegurança pessoal. Me parece uma questão de carência, onde o que eu falo, se aquilo que eu falo está certo, eu tenho valor. Se aquilo que eu falo não está certo, eu não tenho valor. Claro, mas como se o valor da pessoa tivesse relacionado com aquilo que ela disse. Mas Entende? É isso que eu estou vendo aqui, essa relação. Mas essa está bem, pode até ser um diagnóstico da pessoa, mas o tema é como vivencia a consciência dentro dela, entende? Eu acho que isso que você coloca não é observado pela própria consciência que faz isso. Porque senão ela tem outro jeito de atuar. Vamos pegar um caso prático. Tem muito professor, e isso professor profissional mesmo, em faculdade, em escola, mas isso também reflete dentro da própria Conscienciologia, e aí um pouco na linha do que você está falando, mas eu acho que as coisas elas convergem. Sim. E acha que tem que ter todas as respostas para qualquer pergunta de aluno. Então a pessoa às vezes, e aí sim tem a insegurança, porque ela acha, não, mas eu não vou conseguir responder tudo. Quem responde tudo? Uma pessoa não tem como responder tudo. Então, um professor não tem que ter todas as respostas para os alunos. Ele tem que ter a condição de chegar e falar, olha, isso aí eu não sei te responder, ou isso aí eu não sei responder agora, vou estudar e numa próxima aula, numa próxima oportunidade muitas vezes conversar. Isso não é... Ou simplesmente, olha, isso aí escapa um pouco da minha linha de estudos, de pesquisa, ainda não cheguei nisso. Ou não faço a menor ideia do que você está perguntando, realmente não tenho noção nenhuma. Então, vai muito dessa autoexigência e a concepção que a pessoa tem, que aquele papel teria que ser, vamos dizer assim... Infalível, né? Infalível. E aí está um erro também, porque não é por não ter a resposta para determinadas questões que a pessoa está falhando. Não é? Então, vai uma muito crença, né? Uma falsa da crença, crença. da concepção que ela tem de que aquele papel ele tem que ser uma fonte inesgotável e imediata de todo o conhecimento daquela área. Então, gente, não funciona. E aí soma-se com orgulho, com autoimagem, com uma série de coisas. Então, cria um problemão. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter consciência eu não sei tudo, não tenho que saber tudo, e tem coisa que hoje eu penso e amanhã eu posso pensar o oposto. Esse é o primeiro ponto, para que a pessoa ela possa ter tranquilidade para chegar e falar. Tem um filósofo espanhol que viveu inclusive na Argentina, você deve conhecer, chamado Ortega y Gasset. Ah, sim. Ortega y Gasset ele tem uma frase que livros de matemáticas tem, Ortega. Livros de matemáticas tem. Ele tem, mas ele é filósofo. Mas é filósofo. O Ortega y Gasset ele fala o seguinte: se ensinares, ensine ao mesmo tempo a duvidar daquilo que estás a ensinar. Então isso eu acho o máximo. Quer dizer, você vai ensinar qualquer coisa, é uma outra vertente do princípio da descrença. Se você vai ensinar, ao mesmo tempo, ensine para aquele aluno ou para aquela pessoa que você está ensinando a duvidar, ou seja, questionar o conteúdo do que você está ensinando. Mas para isso se precisa maturidade. Não, para o que não precisa maturidade? E se tem infantilismo, a pessoa Sim, pode então, cair no outro, nessa questão de que tem que saber tudo e se alguém... Isso é infantilismo. Exatamente. A pessoa achar que tem que saber tudo e tal. Então, mas o interessante nessa fala é, você tem que ensinar a duvidar, ou seja, você duvidar do conteúdo e, obviamente, duvidar do emissor do conteúdo. Então, isso vai na contramão do Magister Dixit da antiguidade. Quer dizer, o professor falou, pronto. Aquilo é a suprema autoridade. Não. E nós também temos que lidar com isso, dentro da visão da Conscienciologia. Isso é que faz a diferença para que seja uma abordagem científica, pegando no aspecto melhor da ciência, do que uma abordagem dogmática, religiosa. Sabe que eu percebo esotérica. muito isso dentro do círculo.
Isso, é um bom momento de prática. Um bom momento de prática disso, porque eu percebo como cada quem expõe as ideias, não está querendo colocar como para dizer, bom, eu estou trazendo e é assim mesmo, muito pelo contrário, eu sinto essa exposição e aí seria o debate lúcido, né? Porque a pessoa pode até, eu percebo quando não se está de acordo, mas isso não implica uma questão fechada. Não. Disso realmente gosto, porque é um exercício bem mental somático para a pessoa poder começar a navegar essas águas, né? De poder expressar uma ideia, saber que pode estar colocando uma ideia que não é a certa e não por isso morrer, não por isso sentir que se ela tem que reconhecer um erro que eu coloco aqui, dá tudo para trás, já não tem jeito de poder continuar. Às vezes também está isso, essa coisa, não, eu tenho que mostrar porque quanto mais eu reconheça que estou errada, mais isso vai ir indo em contra da minha imagem, eu tenho que cuidar a imagem. E nesse ponto digo, aí está o sério da questão, quando a pessoa começa a considerar mais a autoimagem e não as ideias que quer colocar. Perfeito. Aí está. Então vamos lá. Agora uma questão de Quintana, no estado de São Paulo. Professora Maria Cristina, por favor comentar sobre a relação do estudo retrocognitivo e o tema do verbete. Bom, eu de início comentei que dos motivos que levaram a este verbete foi para percepções, com informações de consciências, né? Em quanto a dados da vida anterior e de outras vidas também. E com isso mesmo eu comecei a levar a sério, porque também o amparo, não somente na TENEP, sino em diferentes momentos onde eu estava evidentemente mais aberta à escuta, eu consegui sentir assim um acompanhamento de estar esclarecendo conceitos que eu estava escutando e logicamente não estava entendendo o que tinha detrás, o motivo disso. Então, eu estou com esse verbete, dadas as informações às quais eu consegui acessar, vejo sumamente importante o estudo com respeito a aspectos retrocognitivos, porque coloco aqui na frase enfática, não sei se você olhou, o binômio excesso-omissão manifesto em resomas sucessivas indica aspectos do temperamento da consciência a serem reciclados com urgência perante os autodesafios evolutivos. Então, as coisas que eu fui considerando, por exemplo, importantes, eu di-me conta que na hora que determinada polêmica a respeito da hipótese que eu tenho do trabalho que eu fiz, foi de um momento realmente bem árduo, eu, como estou já ressomada nessa vida, eu senti reverberações. Agora fui fazendo associações do motivo, porque eu sentia senso assim de fracasso, era quase adolescente, assim, pensei nessa assim de tristeza, né, de depressão, e eu não estava, agora dou-me conta a sincronicidade disso, e como outros aspectos que eu fui tendo informação e podendo fazer um link de como se dá a reverberação. Hoje tendo um outro corpo, tudo indica que nessa vida eu era homem, hoje sou mulher, que estava em outro local do globo terráqueo, e ainda assim, onde esteja a consciência percebe. Ela saiba, porque nessa hora eu não sabia, mas a reverberação veio. Então, o cuidado e a importância do estudo da retrocognitivo
para a gente poder pegar as coisas, ter maior compreensão disso, do que Loche falava antes, da importância de ir unindo pontas, ir tendo assim como uma coerência das coisas, de entender, isso dá um panorama mais amplo de por que acontecem as coisas, por que sucedem determinadas coisas, qual é o motivo de determinada época, essas expressões, termina por ir eliminando essa coisa, por que justo a mim, ou por que isso aconteceu comigo, ou que coisa eu tenho a ver, eu não tenho nada a ver com isso, e isso por que acontece. Toda essa coisa lógico, se a pessoa não sabe, não tem por que estar justificando o que não tem senso, mas é importante abrir uma janela e dizer, bom, por que aconteceu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu nessa hora? Por que isto veio à tona agora? Perfeito. Agora, questões de Curitiba, aqui no Paraná. Na fatologia, página 5, segunda linha e terceira linha. Quais são as causas para o surgimento desta força na defesa das hipóteses pessoais e a prorrogação na declaração dos auto-enganos? Pode comentar por que a Consim passa a agir com tanta antipodia? Não importa. Eu acho que aí o temperamento tem seu mérito, não sei se a palavra é mérito, tem sua causa, né? De ser assim, por que essa... coloco diferentes expressões, empolgação, força na defesa das hipóteses. Estávamos falando antes, e volto a reiterar, quando a pessoa tem uma ideia e ela sente que essa ideia realmente é valiosa, a ideia em si pode ser valiosa. A importância é como abordagem, a necessidade da consciência de abordar de algum tipo de jeito. Aí está o temperamento fazendo força. Porque a consciência precisa expor as ideias com uma força maior ou com um bater no ponto determinado com maior força que em outra ocasião ou com outras situações. Aí eu acho que é muito base do temperamento. E também, logicamente, se a consciência tem essas características de excesso, é possível que tenha essa dificuldade, como estávamos também falando, da consciência ter dificuldades de reconhecer, de poder ter que refletir, porque eu penso que, sobretudo, quando a consciência não tem a possibilidade de achar que isso não dava certo. Acho que isso poderia ser a maior dificuldade da consciência para poder reconhecer o erro. Essa coisa de não chegar ainda a ter a veracidade do fato, aí está o jeito, né? Perante os fatos não há argumentos de valor ou de importância, né? Que a consciência precisa baixar, por mais que ela tenha todo um panorama de uma teoria bem importante, se o fato está mostrando que não está acontecendo desse jeito, evidentemente a consciência tem que dizer, errei. E às vezes, nesse tipo de característica de temperamento, é bem difícil para a consciência poder reconhecer isso. Poder dizer, bom, por quê? Porque não está reconhecendo somente o erro, é dizer, eu estou errada nisso, e se tenho que dizer que estou errada nisso, posso estar errada nas outras coisas que eu acho que são realmente tal e qual, que são verídicas, né? Então, é toda uma questão para a gente refletir sobre essas características tão bravas dentro do temperamento. Fatologia também, página 5, sétima linha. Quais os possíveis sinais de que existe crendice não detectada nas ações e no modo de pensar da consciência? A crendice não detectada é justamente quando a consciência, por exemplo, ou se empolga, ou tem ideias e faz interpretações, às vezes apressadas das coisas,
que tem a ver com a consciência não ter esse nível de discernimento para poder, primeiramente, deixar na dúvida, né? Ante a dúvida, esse é outro princípio, né? Ante a dúvida, abstém-se, exatamente. Então, esse tipo de coisas são sumamente importantes para a consciência considerar. E aí, em uma crendice, você percebe, quanto mais infantil, quanto mais dificuldades a consciência tem de interpretar com mais certeza, ou mais relacionado ao que é a realidade mesma, aí a consciência está mostrando muita imaturidade. E a crendice está muito unida à imaturidade. Perfeito. Agora a questão de São Paulo. Na Pensenologia, página 5, quarta linha, eu gostaria que discorresse sobre as associações de ideias favorecendo as autorreflexões ortopensênicas. Bom, é o que levou a fazer esse verbete. Tem realmente as associações de ideias foram vindo e eu fui conseguindo mais ou menos ir colocando em itens diferentes vivências, as coisas que eu fui refletindo de informações e do que tem a ver com essa vida. Então, é realmente bem útil. O que tem na associação de ideia, que tem que ir muito unida ao discernimento, ao nível de lucidez que a consciência possa ter, para realmente a interpretação ser a mais correta possível, né? Acercar-se bem ao que deve ser. Então, a associação de ideias é muito trabalho mental somático, uma coisa que a conscienciologia mesmo pega e considera como um dos aspectos bem importantes para a consciência, enquanto à visão de conjunto, a capacidade de ampliação do conceito, de abertismo, mas é muito importante a autorreflexão, o nível de lucidez da consciência para ir vendo, para ir acompanhando essas ideias com o que a realidade mesma mostra para a pessoa. Por favor, comentar a respeito do orgulho conduzindo à omissão deficitária. E por orgulho a pessoa realmente, por exemplo, se evita de pedir desculpas, evita de reconsiderar uma heterocrítica, de poder auto-observar erros, de poder considerar trafais e trafales, as duas, né? Trafares e trafais. É uma questão de um aspecto fechado, que a consciência, pelo qual evita tudo aquilo que possa ela perceber como de sair como é a expressão, do ponto de segurança, não? Zona de conforto, desculpa, zona de conforto. Então, tudo isso ajuda a consciência a poder considerar o tema do orgulho. O orgulho é uma coisa bem brava. Eu penso que toda a reverberação que pode trazer o orgulho é realmente para considerar demais, pela qualquer consciência que perceba aspectos de orgulho nela. Sabe que eu penso que pode isso dar muito, começar a pessoa a tirar assim pouco a pouco o fio da meada, o fio da meada de o motivo de quantas coisas de autopressões, de dificuldades que a consciência pode colocar por falta de não ter esclarecimento sobre seu orgulho, sobre os traços de orgulho que ela possa ter. Patologia, página 5, oitava linha. Poderia exemplificar o dogmatismo não assumido? E quando a pessoa coloca, eu tenho falado, o tema de não duvidar quanto a uma exposição, porque eu estou falando especificamente de expor ideias, de atuar, né, da atuação da consciência. E quando tem excesso
que falávamos antes, como está muito relacionado, que a consciência sente que o que ela está falando é o legal, é o que tem que ser assim, tem muito de dogmatismo. Quando a consciência tem dificuldades de reconhecer, de chegar a considerar que pode ter erros, tem dogmatismo. Quando a consciência não admite um outro pensando diferente, tem dogmatismo. Quando ela acha que o que traz é o mais avançado e tudo o que está e não pode ser considerado falível porque ela está trazendo uma coisa melhor e tem que ser considerado pela maioria, tem dogmatismo. Quando a consciência acha que tem que ser aceita dentro do corpo das ideias, com um renome, que ela esteja esperando ser reconhecida, tem dogmatismo. São todos aspectos que falam de características mais de dogmatismo que de outra coisa. Eu vi em relação também com a megapersonalogia, até era uma pergunta também que eu estava me fazendo aqui, revisemos condutas extremas. Exatamente. Eu acho que são pistas, né? Sempre que a pessoa tem uma conduta extrema, a pessoa talvez pudesse, né, dar um sinal vermelho e falar, ops, eu estou pisando na bola, né? Então vamos rever, isso poderia ser um sinal de que alguma coisa não está correndo bem. Exato. Isso além das percepções que eu comento que eu tenho tido, nessa vida, eu observo coisas, que eu, por exemplo, defino coisas, uma coisa que eu considerei, e eu coloco todas as fichas nisso. Isso eu dou-me conta. Mas o valioso que eu estou me dando conta, então já começo a ter, por exemplo, um sabor amargo quando eu vinha pensando isso. Esse verbete está ajudando-me a sentir um gosto amargo, ácido, azedo com a palavra excesso, sabe? É uma coisa que eu sinto que aí tem consciencioterapia bem marcante. Porque se dá para a consciência ir reconhecendo, se informando de coisas que ela pode ter feito no passado e estar e poder reconhecer no dia a dia, sem desvalorizar essas para-percepções, mas no dia a dia, quanto eu faço disso ou não, isso dá para a consciência ter a grande possibilidade de rever isso, de estar, olha, aqui estou tendo um excesso. E como está indo isso? Como estou indo com isso? Que resultado está me dando? Então, tudo isso ajuda demais a consciência a poder ir se autoavaliando, ir vendo o que não presta. Tem uma questão no... Outro princípio que surge, o que não presta, não presta mesmo. Tem uma questão que é também dentro dessa sua pergunta, o bom tom. O bom tom. Quer dizer, ter a noção do bom tom, né? O bom tom é justamente saber a medida exata. Exato. Sobretudo... A dosagem, né? A dosagem, que a gente estava falando antes, a ideia da dosimetria. Sobretudo nas relações interpessoais. Olha, eu aqui coloco sobre o que na fatologia algo com respeito à interassistencialidade, a falta de compreensão do conceito de interassistencialidade. Porque se eu estou colocando ideias com finalidades baseadas em saúde, né? Em saúde, em tudo que tem a ver com propostas para melhoramento da consciência. E eu não utilizo o tom, vou utilizar o que você acabou de colocar, adequado, estou faltando respeito e estou promovendo o que ontem se falava, no verbete de ontem da professora Jaqueline, que fala dos bastidores paradiplomáticos, o incidente paradiplomático, que é quando a consciência não utiliza bom tom, e justamente o que faz é agredir, consciente e inconscientemente, um outro Lopensene.
E às vezes injustificavelmente, porque quando a consciência realmente traz uma coisa boa mesma, não precisa agredir. A agressão aparece quando tem impotência, a agressão aparece quando não está colocada a ideia realmente como deve ser, ou a ideia não é tão assim como quem traz a ideia acha. Então, essas coisas são para pensar, gente, para poder refletir, porque assim a pessoa tem ideias próprias de poder vincular o que realmente está no certo e o que está tendendo a ser errado. Ok. Vou só dar um break aqui para a gente fazer aqui algumas divulgações dos cursos aqui que nós temos agora em breve. Ok? Bom, primeiro é o Teoria e Prática da Conscienciologia, TPC, que é um curso que está sendo lançado aqui pelo CIAEC. Então, autoconhecimento, autoexperimentação parapsíquica e autoevolução lúcida. O TPC, ele tem como objetivo expor os conceitos essenciais da Conscienciologia e proporcionar aos alunos experimentos e práticas para a pesquisa de si mesmo, o autoconhecimento aprofundado, o parapsiquismo lúcido e a interassistência em prol da evolução consciencial. Ele é constituído de 22 aulas presenciais, 48 horas de aulas expositivas e interativas com práticas bioenergéticas, 40 horas para a realização de experimentos individuais nos 16 laboratórios conscienciológicos de autopesquisa do CIAEC e 28 diferentes práticas energéticas aplicadas em sala de aula, além das técnicas para aprofundamento no autoconhecimento, na autopesquisa e no desenvolvimento do parapsiquismo. Então, vale a pena conferir. Esse curso vai ser realizado aqui no campus do CIAEC, aqui em Foz do Iguaçu, e a primeira turma começa no dia 5 de março, então agora, em breve, já na próxima semana. Então, 5 de março e vai até o dia 28 de maio. Então, curso Teoria e Prática da Conscienciologia. Nós vamos ter também a terceira edição do curso Leitura Lúcida, para quem quer desenvolver a sua capacidade, a sua competência na leitura, uma leitura mais aprofundada, mental somática e considerando a Conscienciologia, vale a pena participar desse curso, para se tornar um leitor ou leitora crítica, né, e, consequentemente, um escritor tarístico. Então, o curso Leitura Lúcida, ele tem a participação aqui de vários professores com esse objetivo. São 4 módulos ao total e esses módulos são à distância e também tem a parte presencial. Mas vale a pena, o pessoal de fora pode participar deste curso, sendo ele à distância, com vídeos e também tendo alguns encontros presenciais ao longo do ano. Então, começa agora dia 6 de março, tá? Dia 6 de março, iniciando o curso Leitura Lúcida a partir aqui do CIAEC. Para quem quiser mais informações, entrar em contato com o CIAEC. E também vamos ter mais uma edição do curso, né, na verdade é um programa da verbetografia. Então, para quem tem interesse de seguir o exemplo aqui da professora Cristina, de apresentar também verbetes, esse curso, esse programa se propõe a ajudar a pessoa, qualificar a pessoa para escrever um verbete. Então, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar dessa mega GESCOM grupal da Conscienciologia, que é a enciclopédia da Conscienciologia, e promover o auto e hétero desassédio mental somático. Então, é com a coordenação da professora Rosa Nader e tem a participação aqui de vários professores também, já bastante qualificados dentro dessa temática. O curso, ele começa agora, dia 25, então essa semana, né, e vai até o dia 19 de maio desse ano. Então, do dia 25 de fevereiro até dia 19, e aqui tem aulas online, toda quinta-feira, às 19h30 às 21h30. Tá? Tem uma plataforma virtual, né, para participação também, no ambiente, na plataforma Moodle. Então, vale a pena participar. Tem essa versão que começa agora dia 25, que é totalmente à distância, então online,
E também tem a modalidade semipresencial. Então a pessoa pode optar. A modalidade semipresencial começa no dia 8 de março e vai até dia 31 de maio. Então, esse mesmo programa com duas modalidades. Uma totalmente EAD, ensino à distância, online, começando agora dia 25, e outra sendo semipresencial, isso para quem está em Foz do Iguaçu, isso fica mais fácil, tendo então uma parte à distância e uma parte presencial, começando no dia 8 de março. Para quem tem interesse também para mais informações, pode ligar para a recepção do CIAEC. Esse é um curso em parceria entre Enciclosapiens e CIAEC. Ok? E temos mais um aqui, que é o Qualificação Tenepsista. Esse é um curso da IC, agora mais nova que nós temos, que é a IC Teneps, com o apoio aqui do CIAEC. Vai ocorrer, então, essa qualificação tenepsista entre os dias 12 e 13 de março, sendo realizado no discernimento na sala 205. Tá? Então, vale a pena participar aí com os professores Flávia Amado, Isilda Freiciande e Silvia Beló. Bom, isso eram os recados que eu queria tinha passar. Vontade de... Que tinha vontade, não tem pergunta? Temos perguntas, várias, por sinal. Vamos ver se você dá conta que tem muitas perguntas aqui. O pessoal está mandando. Acho que esse verbete mexeu com o povo. Tomara. Questão também de São Paulo. Na Hominologia, página 8, primeira linha, por favor, relacionar Homo sapiens crédulos com o tema do verbete. Homo sapiens crédulos. Crédulos com o tema do verbete. E realmente tem a ver com, quase acabei de falar, porque tem aqui na fatologia, que eu coloco a ação irrefletida, a credulidade, a crendice não detectada, o infantilismo não superado. Por quê? Porque justamente em binômio excesso-omissão, a credulidade da consciência quanto ao que ela está fazendo, faz justamente que ela promova e mantenha essa conduta. Porque se a consciência tem um nível de lucidez que permita a ela conseguir refletir, valorizar as coisas com um nível de mensuração, com uma questão de mais capacidade perceptiva e paraperceptiva, a consciência consegue melhorar bem o tema do excesso e a consequência que é a omissão. Porque é como uma coisa atrás a outra. Eu coloquei antes, não sei se a pessoa que está perguntando observou a paradoxologia, conseguiu ler a paradoxologia, que eu coloco no segundo paradoxo, o paradoxo de o excesso na exposição das ideias poder gerar a omissão deficitária. Então, a credulidade está bem ligada a esse tema de excessos, de coisas que têm que ver com imaturidades da consciência, de características assim bem de falta de discernimento. Ok. Na divisão argumentologia, no parágrafo pensenidade, solicito comentar os seguintes itens. Ictopensenidade, que é o número 5. Sim. Número 6, inculcopensenidade. Número 8, laxopensenidade. Número 9, pirropensenidade. E número 10, tautopensenidade. Perfeito. A pensenidade são 10 modalidades na página 8 que eu coloco de pensenidade reforçando condutas trafarinas pertinentes ao binômio excesso-omissão. Quero explicitar que isso não foi elaborado com consciencioterapeuta e conscienciômetra, pelo tanto deve ter mais modalidades a considerar. Eu coloquei mais ou menos a mais... Sim, porque seria como, eu pensei nisso, como se foram guarda-chuvas, né?
de poder isso acarretar muitos aspectos que a consciência tem que rever dentro da sua personalidade. Então, o 5, ictopensenidade, o autoassédio, o antidiscernimento, a irreflexão. Que tem a ver quando a consciência tem um nível assim de muita exposição excessiva, a consciência está realmente autoassediando-se. Por quê? Porque isso vai trazer, logicamente, uma reverberação de recusa, sobretudo quando a consciência está propondo neo-ideias. Então, talvez, Cristina, se você explicar o uso do prefixo, do radical que você colocou antes da pensenidade, ajuda também na compreensão. O icto. Isso, eu tirei dos dois, de Homo sapiens urbanizatus e Homo sapiens pacíficos. E justamente, ictopensenidade está, digamos, pontualmente está referida ao que é autoassédio da consciência. As coisas que têm que ver com a dificuldade da consciência de ter discernimento quanto às ideias que ela tem, a falta de reflexão, a falta de reflexão quanto a o que ela vai pensenizando, o nível de pensenidade com respeito à influenciação de ictopensenes produz atitudes de dificuldades da consciência, da logicidade, de aplicar a logicidade. Inculcopensenidade tem que ver tudo com a inculcação. Por isso, a definição são baseadas em o que tem a ver com a doutrinação. Por quê? Porque é um traço, um viés religioso, né? O que traz a religiosidade, ou seja, através desse tipo de pensenidade, a consciência entra na religiosidade, mostra vieses de religiosidade, justamente por ter acesso à aceitação da inculcação. Eu coloco aqui a marionetagem, porque a consciência, entanto, ela não possa ter um nível mais avançado de acuidade, de paracuidade, de poder ter uma maior justeza na cuidade paraperceptiva, sobretudo, porque na multidimensionalidade o que vai é a cuidade paraperceptiva, tanto na intrafisicalidade como na extrafisicalidade. Isso faz parte da tendência à inculcação. E a pessoa tem que pensar, se eu aceito uma inculcação para ter assim uma marionetagem, né? A marionetagem, o quanto de autoinculcação eu tenho. Ou seja, que relação tem isso comigo para eu poder acessar assim com facilidade a ter uma inculcação, que em geral a pessoa considera inculcação do ponto de vista de heteroassédio, né? de uma outra consciência inculcando a outra. Mas e o que acontece com a autoinculcação? A autoinculcação que pode mostrar todas as características de pensenes, esses pensenes absolutistas, pensenes assim, de não ter essa possibilidade de rever coisas, né? De não permitir-se rever coisas, de apriorismoses. Tudo isso traz como consequência, por exemplo, a inculcopensenidade. O 8, laxopensenidade, que o acriticismo, aqui coloco acriticismo, antilogismo e apriorismose. Porque a consciência não tem um nível de pensenidade com maior justeza, com mais acuidade. Aí acho que o lateropensenidade ajuda demais, por exemplo. Porque a consciência, o que você colocou, como a consciência precisa tirar conclusões e interpretações, mas não tem aspectos da consciência como para ir unindo as pontas. Então, o que acontece aí? É difícil para a consciência ter justamente chegar a uma ideia realmente adequada, ou mais adequada a essa realidade que está vivendo.
Por isso é bem importante esse tipo. Eu volto a repetir, seguramente um conscienciômetra ou um consciencioterapeuta daqui pode tirar várias mais modalidades de pensenidade, mas acho que esses estão, pelo menos esses dão conta do verbete. A pirropensenidade, que é o radicalismo, a pirro que significa a repetição, né? A repetição do pensene. O radicalismo, o extremismo, a imoderação. No meu caso, eu senti que bati muito na tecla errada, infelizmente, né? Porque bater na tecla justa é o melhor que pode. Mas nesse ponto poderíamos pensar que a pirropensenidade, se você está falando de radicalidade evolutiva, pode ter uma parte homeostática. Nesse ponto, logicamente, nosográfica, porque está repetindo um erro. A consciência repete por ter razão, ou seja, fechadismo quanto a uma postura, e daí advém. Daí estão muito relacionados, como vocês verão, o autoassejo, a inculcação, a intrusão, porque tem consciências que são afines a esse fechadismo e vão colocar ideias também. E a consciência, por algum motivo, aceita. Aí está a responsabilidade. Eu me lembro que em artigo que eu apresentei no Colégio da Pararurbanologia, eu coloco que a pressão holopensênica pode ser maior, mas a consciência na hora responde com o que ela tem. E aí está a autorresponsabilidade. Aí a consciência não pode tirar o corpo fora, porque pode ter heteroassédio, sim, se a consciência está autoassediada, seguramente o heteroassédio está aí também. Mas a consciência responde da intraconsciencialidade. Com isso responde. Por isso a cada vez custa mais, e está bem que seja assim, o auto-perdão. Eu coloco outra coisa assim importante sobre faço a distinção do, mais que auto-perdão, a auto-reconciliação. De a consciência poder reconciliar-se e reconhecer erros que estão dando realmente, afetando a consciência. E aí, por exemplo, a pirropensenidade faz parte, né? Essa coisa de radicalismo mais anticosmoético. E a tautopensenidade, que é a priorismose, o raciocínio a priorístico. Eu coloco aqui a consciência quando vai atuando a respeito do que ela está a priori considerando. Sim. Se a isso você suma a falta de lucidez, realmente a fórmula é terrível. Terrível. Bom, não sei se respondi. Acho que deu uma boa panorâmica aí do que ele tinha solicitado. Ok. Agora vamos a uma outra questão, vindo de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na estrangeirismologia, página 5, poderia relacionar a aura popularis e o autoconfrontarium com o tema do verbete? E tem a ver muito com a reflexão, o que eu pretendo com o verbete, que é poder compartilhar com os teletertulianos e os parateletertulianos a ideia de as consequências graves que traz o binômio exceção-omissão. Por isso o autoconfrontário, né? No sentido que eu percebo que tem a ver com minhas características, estou acessando informações que têm a ver com minhas características e pesquisando nessa vida que estou tendo acesso nessa vida, de poder fazer esse link e poder ver como isso vai afetando assim, não somente com minha pessoa. Aí aparece a questão ego-grupo kármica. Como a pessoa é preciso ela poder, é impossível poder saltar ao trabalho de grupo karma e muito menos ainda da policarmalidade se a consciência não resolve isso que é meramente ego-kármico. Um ego-karma que afetou a muitas outras consciências, né? Aí está a seriedade, que não termina só na consciência. Infelizmente isso
ultrapassa a própria consciência e as reverberações podem ser de mais consciências afins às características dessa consciência, nesse caso, afins às minhas características. Tecnologia, página 6, terceira linha. Poderia explanar a técnica da evitação da antipolicarmalidade? E justamente que esse verbete seja uma proposta de pedido de desculpa, de esclarecimento das coisas que não dão certo, que são erradas, que a consciência tem que considerar. Por isso que acabei de dizer, como não somente é afetada a própria consciência, mas também muitas outras consciências, que às vezes nem dá para perceber quantas consciências podem ser afetadas por ideias ou posturas. O mais sério nesse caso não as ideias, porque as ideias podem não ter sido realmente erradas. O que eu estou considerando aqui são realmente posicionamentos, a postura, coisas, a falta de moderação, a falta de raciocínio mais equilibrado para colocar do jeito de que realmente elas prestem. A ideia foi essa, esse foi um grande fracasso. Quer colocar ideias que no conceito mesmo podem ter sido importantes, mas foram colocadas de um jeito que não serviu, que foi realmente uma coisa que foi criando ao longo dos anos, polêmica tras polêmica, e eu vejo na minha vida hoje que as coisas que são de excesso também não vão trazendo perdas, não somente para a consciência, sino para todo o grupo karma, porque a consciência está, nós temos realmente na evolução, a consciência não fica sozinha, ainda ela quiser não fica sozinha, sempre tem grupos afins. Então esses grupos afins também recebem a reverberação do que faz a consciência, aí aparece a responsabilidade. O que eu faço vai chegar a outras consciências. Então, essa é a ideia realmente colocada, por esse é o motivo, né, de ter colocado isso no verbete. Na exemplologia, página 8, poderia expandir e, se possível, exemplificar a hipótese do binômio excesso-omissão em ressoma pregressa? Quais os tipos de travão evolutivo a consciência pode vivenciar na vida atual decorrente dessa condição? Por exemplo, as coisas que eu vejo hoje, eu tenho assim as informações de acordo às hipóteses que eu tenho, que eu tive como coloco aqui na fatologia, uma exposição pública excessiva. Então, nessa vida custou demais para mim, eu consegui agora poder, não faz muito tempo, poder me mostrar assim, né? Aqui realmente a gente tem que se apresentar, tem que se mostrar, tem que colocar ideias, assim como cada um coloca, né? Então, esse aspecto de timidez, de dificuldades de expor, de deixar mais falar aos outros, eu sempre tive, sendo ainda adolescente, puber também, eu sempre mais escutava do que eu opinava. Não lembro nessa seriedade ter tido uma conduta de querer colocar e querer indicar a alguém o que tem que fazer. Eu acho que isso poderíamos pensar que é uma sequela positiva, né? Porque parece que foi tanto excesso vivenciado por mim que eu devo ter ficado bem... Espregue, né? Exato. Devo ter ficado nos últimos momentos da minha vida com tanta como seria, de me cobrar, né? Autocobrança. Autocobrança também, de coisas erradas mesmo, que eu fui reconhecendo. Que nessa vida eu sinto, digo, por que essas características? Tem muita coisa também que continuou na parte da religião, que isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar bem, trabalhado, que evidentemente tenho que
que ir superando por uma coisa de autoestima, né? Questão lógica de autoestima, de querer ir melhorando, que as pessoas veem que não dá certo. Então, essas coisas, por exemplo, vivências, eu comentei de início, depois do início, a importância de como eu, entre puber e adolescente, comecei a perceber assim, sensos que não tinha nada a ver com a vida atual, de assim, emoções, né? De fracasso, de mal-estar, uma coisa assim como de depressão, de que de coisas que não davam certo. E eu, nessa hora, devo reconhecer, ficaram aí, foi uma coisa esquisita que ficaram aí. Hoje vou ouvindo que, bom, coincidiu com uma época em que as ideias estavam bem, era uma questão de quase de guerra, que trouxeram ideias que eu tinha colocado, né? Então, eu me pergunto, nesse ponto, para a gente refletir. A ideia deflagrou guerra ou violência, alguma coisa no passado. Exatamente. Aquele corpo de ideias. Esse corpo de ideias que foi pensado com a ideia de promover assistência. É para pensar o que aconteceu, que a reverberação distorceu demais. Então a pergunta é, o que aconteceu? E é realmente para refletir. Eu sinto essa coisa quando eu posso aprofundar mais na minha holomemória, que minha maturidade permita isso, né? Que eu possa ir adentrando-me, a ver se eu posso ir melhorando essas coisas para trazer mais, sobretudo, não somente isso que representa um pedido de desculpa, sino para promover nas pessoas que se ficaram aceitando essas ideias. Como é possível que dentro de um holopensene científico apareçam situações para defender uma ideia, aspectos bélicos? Então, como mas é eu possível? tenho uma hipótese para você. Essa é uma questão que eu me pergunto e gostaria que as pessoas que ficaram digamos, com isso, possam também aprofundar nesse conteúdo. Mas a hipótese que eu tenho para você é aquilo que a gente estava conversando no início. A ideia, e às vezes até ser dentro de um holopensene científico do passado, é não permitir a falha. Achar que aquela é a resposta final, a teoria final, a ideologia final. Então, assim foram colocadas e assim foi recebido. Dessa maneira e é recebido dessa Evidentemente, maneira, e não havia espaço para questionamento, para renovação, para ajuste, para adaptação, para revisão. Retificação. Se era colocado daquela forma, cria-se uma cultura de que aquilo que não é dessa maneira deve ser eliminado. Não presta, exatamente. Aí isso é violência. Isso é violência. Isso é aquela base que eu estava falando até do radicalismo, do extremismo, do terrorismo. Então, não é por acaso que nessa época eu senti realmente, foi uma reverberação que eu, claro, não sabia de onde vinha. E agora estou realmente tirando assim, fazendo o link, né? Mas de reconhecimento das coisas, como chega, isso quero transmitir também, que nada acaba, não finaliza com a morte. A consciência finaliza recém quando a consciência consegue superar esse traço de negligência. Eu coloco aqui, não sei, na numerologia, eu coloquei uma coisa que surgiu realmente bem parapsíquico, porque eu estava pensando em toda a situação e surgiu assim. Eu coloco a irreflexão, a iniquidade, o antidiscernimento, a empolgação, o descuido, o desvio, a negligência. Então, como eu senti que foi tudo o que foi acontecendo, né? E a importância de eu valorizar para que aspectos lógicos, são a mesma consciência. Estou com outro corpo, mas sou a mesma consciência. Então, que isso me ajude e ajude a muitas outras consciências a refletir sobre a personalidade anterior,
para poder ter parâmetros de lógica e rever coisas que podem ser aceitas com a melhor, com confiança, né? Considerando a vezes o respeito, às vezes a conquista de amizades que a pessoa faz. Mas olha que delicado, porque por essa amizade promovida, às vezes a consciência dá essa questão de confiança ao outro. E como a consciência responde? Quando ela está mantendo toda uma questão que nessa hora podem alguns ver como que não, que estava no certo, que estava colocando coisas que precisavam assim de importância, mas qual o jeito? O jeito da consciência mostra o nível de maturidade que ela tem na hora. E o que ela pode fazer? Alguém que está preparado realmente para colocar ideias avançadas, tem já jogo de cintura. É nisso que comentávamos do que tem que ver com o histrionismo cosmoético. Esta coisa de que hora apontar e falar alto, e de qual o jeito de tentar harmonizar quando vê que a coisa não dá certo. Todo baseado no trabalho da interassistencialidade. Ok. Então, agora uma questão de Porto Alegre. Parafatologia. Favor ampliar sobre as evocações na prática da TENEPS. Tem vindo, para quem faz TENEPS, não é realmente, quase faz parte, né, da questão do trabalho, que o amparo mesmo também traz nesses momentos determinadas holopensenidades para ser trabalhadas. E quando eu estava, o que deu vontade de fazer o verbete, que começaram a vir essas ideias, e eu senti esclarecimento do amparo, como que o amparo aproveitou para esclarecer situações, o motivo de algumas pressões, porque apareciam assim como cobrar consciências para ser assistidas, né? E o amparo aí aproveitando a possibilidade de eu poder compreender o que estava acontecendo, porque era como que eu estava aos poucos me enterando, né? Então sentia a pressão, percebia a pensenidade das consciências, mas estava dizendo o que acontece, e o amparo aí aproveitava, mas não foi só na TENEPS, né? Aproveitava para me esclarecer o que estava detrás, o que estava acontecendo, o porquê desse trabalho de assistência a ser feito. Então, eu só queria colocar uma questão, não, um comentário em relação ao que a Cris tinha falado sobre por que esse radicalismo religioso, não é? Se o objetivo é assistência, é salvar as pessoas, por que essa rigidez? Eu acho que tem muito a ver, por exemplo, mesmo que a gente vê o Alcorão, eu acho que ir contra essas ideias é quase ir contra Allah ou contra Deus. Então, na verdade, eu acho que eles estão tentando defender esse Deus ou esse Allah. Por isso, eu acho que essa falta de flexibilidade em relação a pensar diferente, porque essas ideias vieram de Allah ou vieram de Deus. É a minha opinião. Sim, é bem lógico o que você está colocando, porque a pessoa que exagera, estamos falando disso, né, já várias vezes, a importância de considerar o que você chama que é certeza, essa certeza de considerar que isso é assim e é assim mesmo. Aí está a seriedade da questão. E não permitir-se dizer, mas será mesmo assim? Pode ser para o Rocha, para a Cris. A gente vê a sociedade nossa atual, né? A gente tem muita coisa boa, né? A internet, os meios de comunicação, né? O livro, acesso aos livros. Mas, por outro lado, a gente vê também uma dificuldade do processo de parar para refletir, né? Até o mercado de trabalho, ele exige que você fique o tempo todo ali focado. Então, eu perguntaria para vocês, assim, dicas, né? De como a gente pode parar mais para refletir. Eu sei que a conscienciologia já ajuda muito a isso, mas se vocês poderiam compartilhar aí dicas, né, para a gente parar mais para refletir, enfim. Ok. Quer começar? Tá.
Isso aí dentro até de pesquisa da ProEx é o que a gente chama do pit stop existencial, às vezes, que a gente tem que fazer. Né? Você pode fazer isso com um espaçamento maior, de um momento para outro, esse pit stop, nessa parada para fazer uma redefinição, né, uma reconsideração das coisas da sua vida. Isso que você está trazendo ele é muito importante, porque muita gente acaba levando a vida de acordo com os preceitos daquele filósofo conhecido, chamado Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a vida vai indo. Então, a pessoa tem que dar essas paradas. Isso pode ser um final de semana, isso pode ser, né, às vezes até um tempo um pouco maior. Tem o que as pessoas, alguns praticam, isso obviamente não é possível para qualquer um, que é o ano sabático. O ano sabático é quando a pessoa que tem possibilidade, ela para tudo, para de trabalhar, e ela tira aquele ano para repensar a vida dela. Muita gente faz isso. Mas obviamente que isso precisa ter uma estrutura, né, uma possibilidade para fazer isso. Mas hoje o que a gente procura e o que a gente chama dentro da proexologia é o balanço existencial. Não é só o curso, mas é o balanço existencial em si, para que a pessoa avalie. A minha vida está caminhando para onde? E esse caminhando, esse destino, essa direção, esse norte, é o que eu quero? Quer dizer, é o que eu pretendo? É o que eu planejei? É o que é prioritário, evolutivamente falando? Então, hoje, nós temos muitos recursos para isso. A questão é que as pessoas não consideram um aspecto que é fundamental, que chama-se prioridade. Então as pessoas, eu já em muitas palestras eu já tive essa experiência, você pergunta assim, a vida de vocês está entre as coisas mais importantes da vida de vocês? Quer dizer, a vida de vocês é uma das coisas mais importantes dentro da vida de vocês? E as pessoas geralmente sim, né? Todo mundo levanta a mão, fala que sim e tal. Mas quanto tempo você priorizou para pensar a sua vida nos últimos meses, nos últimos anos? E a maioria coloca que praticamente em nenhum momento parou para pensar. Então entra no rolo compressor do cotidiano, conta para pagar, coisas, projetos, compromissos profissionais, compromissos familiares, e não tem essa parada, esse pit stop. Então o que eu lhe falo é o seguinte, de uma maneira bem prática, tira um final de semana, um sábado e domingo, para fazer isso. Mas procure fazer um isolamento. Se você estiver aqui em Foz do Iguaçu, você tem os laboratórios, anote, reflita. Tem a técnica, por exemplo, das 5 horas de reflexão. Mas dê uma parada de um final de semana, onde você vai pensar todos esses aspectos da sua vida, e assim, o que é mais importante? O que você, se você fosse dessomar, você não gostaria de deixar de ter feito? Aquilo que para você é o essencial. E veja, que você se sente motivado também, que você goste. Não é algo que seja uma condenação. Então você vai alinhar a responsabilidade, ou seja, uma abordagem mais, que a gente chama deontológica, com aquilo que você se motiva, com o que você gosta. Então, com essa outra abordagem mais prazerosa, juntando a deontologia com a questão da satisfação, do prazer, de se sentir realizado. Mas é muito importante isso. E ver assim, dentro dessa parada, desse pit stop existencial, você cortar aquilo que não presta, aquilo que é supérfluo, aquilo que não precisa mais. Com certeza, você vai conseguir rever muita coisa. Então, um ponto de partida é esse. Primeiro, cortar o que não presta. Depois, ver então o que é importante. Tá? Agora, aqui também a gente tem o CIAPEX, o Serviço de Apoio Existencial. Vale a pena você procurar a gente lá para poder... O CIAPEX é esse atendimento personalizado, e uma das demandas que a gente ajuda a pessoa a refletir é justamente sobre isso. Então, hoje tem muita ferramenta disponível para que você possa fazer isso. Eu queria acrescentar, enquanto o Logi falava,
que viviam ideias, por exemplo, dos laboratórios, evoluciologia, pensenologia, a técnica da imobilidade física vígil, são todos realmente laboratórios bem bacanas para a pessoa começar a ter esse exercício de refletir. E mais ainda, né? Além disso, lembro do livro 700 Experimentos, que o professor Baldo coloca a técnica da tábula rasa, onde ele fala da consciência, um dia colocar e tentar, não sei se você leu dos 700 Experimentos, para a consciência ir tendo o porquê dos seus hábitos, ir refletindo, né? O que ela faz, por que ela faz isso, o que utiliza, para que utiliza isso, se realmente, quando adquiriu esse hábito, qual esse hábito veio de onde? Fazer realmente, tentar começar de zero para a consciência registrar o que ela faz, a vontade, o que não faz, o que presta, por que faz uma coisa, isso para que eu faço? Qual o benefício disso? Presta mesmo? Então, tudo isso realmente reconheço o que acabou de ser lógico. Tem muita ferramenta aqui na Conscienciologia, porque justamente o autodesassejo eu considero que promove a partir de saber, de conhecer a própria pensenidade, ou seja, a diferenciação pensênica, poder reconhecer as coisas que a consciência faz naturalmente no dia a dia, o nível dela de refletir ou não, das associações que faz. Acontece uma situação, acontece uma imagem, que é o primeiro que vem na cabeça? Que é o que aparece aí? Para a consciência ter uma ideia de como ela associa. A associação de ideias é muito boa, claro, mas que associa a consciência? O que presta ao longo do dia? Você sabe que coisas estão continuamente na pensenidade, que coisas se reiteram ao longo do dia? Então, todas essas coisas, acho que a Conscienciologia traz justamente isso para promover autoconhecimento, autodesassejo e a diferenciação pensênica da consciência, começar a reconsiderar o que ela faz, para que no curso que eu tenho feito, vários, aí estou bem, porque fiz vários balanços existenciais e realmente deu para eu poder fazer que eu tinha facilidade para fazer as coisas que têm me dado aportes e dificuldades de reconhecer coisas que eu tenha feito. E com todo o trabalho que planteia os cursos de balanço existencial, eu tenho podido ir melhorando bastante nessa possibilidade de ver as duas partes, né? Muito boa a resposta dos dois, excelente. Eu queria complementar em relação ao aspecto árabe, né? É que o processo de lavagem cerebral enriquece demais a forma de pensar dessas pessoas. Então, chega um momento na vida dela que ela não consegue pensar diferente. Então, aquele impacto, aquela coisa, às vezes é muito dolorido, muito doído, às vezes vai durar uma vida inteira, né? A gente está vendo, né? Eu vim de uma família também religiosa, etc., e estou vendo como é que é difícil mudar. Tem muitas pessoas que chegam, pô, mas você tem certa forma, por que está andando mais devagar, etc., porque realmente esse processo das retrovidas, né, dentro de ambientes muito rígidos, por exemplo, como o religioso, ele cria uma rigidez mental violenta. Então, quer dizer, e os árabes, isso está muito mais recente, né? Então, é um processo muito difícil ali de mudança, né? Mas veja, você pode pegar isso e explicar. Não significa justificar. Exatamente. Sim, porque, veja, se você tem o valor, considera a hipótese de ter feito um curso intermissivo, por mais que seja difícil, você tem condições de fazer a renovação, de dar o próximo passo. Então, você tem uma outra força que está junto aí com você, que é justamente isso, o seu saldo que permitiu fazer a renovação e até de um curso intermissivo, se você considerar essa hipótese. Então, veja, você pode dar a guinada, pode dar a virada
por uma questão de decisão sua. Até para quê? Para fazer assistência para outros que estão em condições similares ou próximas, para fazer essa renovação. Porque se você concentrar apenas na justificativa, o foco ainda está em você. Se você concentrar na renovação, pensando no público de assistidos, o foco sai de você. Então, pensa só nisso, Fábio. Pensa nisso. É sim, isso que você falou está correto, mas serve para você? Ainda serve para você? A questão é essa. Dá o passo para fazer assistência. Dá o passo para fazer a renovação. Dá o passo para tirar aqueles que ainda estão nessa condição. E nada melhor do que autoridade moral. Entendeu? Conquista com trabalho pessoal, né? Justamente. Tem que trabalhar com isso. Cris, realmente esse tema aí dá para a gente poder expandir e ficar aqui ainda muito tempo. Você está de parabéns, mais um verbete. Temos que valorizar aí o seu aparelho mental somático, porque você sempre, né, ressaltando aí a sua questão da intelectualidade e sua abordagem muitas vezes bem detalhista e pegando facetas bastante ricas nos temas que você se propõe a pesquisar. Esse é o seu 9º verbete, não é isso? Então, nós esperamos aí as dezenas e centenas de outros verbetes, tá ok? Você tem que realmente cada vez mais estar nessa linha de produção. Então, e isso agora, os próximos, mas muito mais. E o livro também, né? Tem que sair livro aí dessa sua produção, porque a sua questão é mesmo, sobretudo, principalmente, na questão das ideias, né? Você tem uma grande competência nesse sentido. Então, mais uma vez, parabéns. Muito tá? grata. Quero agradecer também aqui a equipe da Enciclosapiens, na pessoa da professora Paula. Agradecer também o suporte técnico, a professora Nilce e o professor Robson. Agradecer aqui os teletertulianos que assistiram e os tertulianos que estão aqui presentes. E agradecer, obviamente, mais uma vez, aos amparadores. Ok? Bom, muito obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade, que no meu caso é amanhã também. Estarei aqui fazendo a mediação e vamos então para nossas divulgações. Obrigada. No dia de hoje nós tivemos 13 assinaturas no livro de presenças, 9 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Agora nós passamos aos recados do dia. O professor João Paulo, da Consecutivos, vai falar sobre o curso Identificação da Retrosenha Pessoal, e a professora Maria Zelá sobre o curso ECP2. Boa tarde, eu venho em nome da Consecutivos divulgar o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. A retrosenha pessoal é uma teoria que foi lançada pelo professor Valdo, uma teoria bem avançada, e a gente já está na nossa 7ª turma. Esse curso ele tem como pré-requisito só se a pessoa fez um curso inicial de Conscienciologia, se ela se familiariza com os termos básicos, as teorias fundamentais da Conscienciologia. Vai acontecer do dia 4 ao dia 6 de março, aqui em Foz do Iguaçu, na Consecutivos. As inscrições podem ser feitas direto na Consecutivos ou aqui pelo CAEC. É um curso que ele é basicamente prático. É um curso onde a gente vai fazer, a gente preenche os quesitos, os questionários, fazemos umas pesquisas na hora, até a gente chegar no final do curso, a gente chega na nossa retrosenha. E no final a gente tem até uma dinâmica de cobaia em cima de algumas retrosenhas que forem sorteadas lá para a gente tentar apurar, aprofundar naquela retrosenha que a pessoa chegou. Então, relembrando, o curso vai do dia 4 a 6 de março, aqui em Foz do Iguaçu. O preço é R$ 420, e quem fez o balanço existencial agora de 2016 tem direito a desconto. É só pedir o desconto na hora da inscrição. E as inscrições podem ser feitas no CAEC pelo 45 3525 2652. Obrigado.
Alô, boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Hoje estamos aqui para convidá-los para o curso ECP2, que é o Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. O EPICOM desse curso é o professor Marcelo Silva. Então, o ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal, as metas propostas para si mesmo no ECP1, através do fortalecimento energético, da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses, tendo como pré-requisito o ECP1. Local do curso é o Hotel Mabu Interludium, né? E a data é 29 e 30 de abril e 1 de maio. As informações e inscrições podem serem feitas pelo telefone 45 21 02 14 48. E também gostaríamos de dizer que vai haver só esse ECP2 aqui em Foz do Iguaçu. Então, contamos com vocês. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Notícia Cosmoética, da especialidade Comunicologia. A verbetógrafa é a professora Helena Santana. Todos estão convidados a participarem amanhã, online ou presencialmente. Obrigada a todos.